E trajetórias como essa, Kelly, mostram que ocupar espaço no mercado muitas vezes significa persistir, resistir e continuar avançando. Mas quando a gente olha para os dados, a gente percebe que os avanços ainda caminham lado a lado com desafios importantes. Tem uma frase que eu gosto muito, da Angela Duckworth, que mostra que sucesso não é talento, é garra. E garra, gente, é o que sobra no currículo, no nosso coração e aí na história de cada uma das mulheres que estão dentro do nosso setor. É verdade, Carlinha. E segundo pesquisas recentes aqui do Brasil, as mulheres representam 38% dos cargos de liderança, mas somente 20% que ainda chegam ao topo. Muito baixa, né? É muito baixo. E quando a gente fala de etarismo, a realidade ela ainda é muito mais sensível. Mulheres acima de 50 anos enfrentam uma queda significativa nas oportunidades profissionais, mesmo acumulando experiências estratégicas para as empresas. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar, mas ainda não agora, vai ter um painel especial sobre isso. Mas, nesse momento, a gente vai dar uma atenção, um foco total sobre dados, né? Então, a gente vai trazer aqui no palco a Lilian Natal, da Rede Mulher Empreendedora, e que vai contar um pouco para a gente sobre esses pontos de atenção. Então, peço que vocês recebam a Lilian com muito carinho. Lilian, seja muito bem-vinda ao palco do Mulheres de Eventos. O palco é todo seu. O palco é seu. Seja bem-vinda, Lília. Bom dia! Que legal estar aqui. Estava comentando ali nos bastidores como é gostoso estar em evento de mulheres, né? Quantos homens tem aqui hoje? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha, meia dúzia. Bom, desculpem os homens, hoje eu vou falar para as mulheres. Mas vocês são sempre bem-vindos, vocês são aliados. Bom, gente, queria começar falando um pouquinho aqui. Vou trazer para vocês um pouquinho de números sobre como estamos aí nos principais indicadores com relação à equidade de gênero e alguns outros. E falar um pouquinho sobre o momento que a gente está passando atualmente. Começar me apresentando. Eu sou formada em comunicação e sou também psicanalista. Sou especialista em negócios e pensamento de futuros. Também tenho mais de 20 anos de carreira, principalmente em marketing e inovação também. Trabalhei por 13 anos em uma grande empresa de eventos. Estou há 5 anos trabalhando com a pauta feminina por meio de projetos. E sou mãe também, que é a minha função mais importante, né, gente? Criar um ser humano no mundo de hoje não é fácil. E, atualmente, eu sou diretora de marketing, parcerias e eventos da Rede Mulher Empreendedora, com a Ana Fontes lá. Quem já ouviu falar na rede? Deixa eu ver, levanta a mão aí para mim. Boa, legal. Para quem não conhece, a Rede Mulher Empreendedora é a primeira e maior comunidade de empreendedorismo feminino e geração de renda do país. E, quem sabe, aí um dia a gente também não se torne a maior da América Latina. Estamos trabalhando para isso, tá? O que eu queria trazer um pouquinho para vocês aqui hoje? Queria começar contando uma historinha rápida aqui, sobre a minha jornada. Até trouxe uma curiosidade. Eu sempre trago uma curiosidade minha. E eu comentei isso esse fim de semana. Eu estava fazendo um evento lá em Brasília. Estou meio jet lag ainda, acabei de chegar de Brasília. E aí eu comentei isso, e sempre que eu comento, as pessoas ficam curiosas. E essa curiosidade que eu trago é que eu já participei do Shark Tank Brasil, eu já fui uma empreendedora, né, já empreendi, e não aceitei o investimento que eles propuseram. Então, foi uma experiência bem bacana aí. Mas a história que eu quero contar para vocês aqui hoje é anterior a essa. Eu sou filha de 2 migrantes que foram tentar uma vida melhor fora do país. Meus pais se conheceram na Austrália, minha mãe mineira, meu pai carioca. Se conheceram lá do outro lado do mundo. Minha mãe era camareira de hotel e o meu pai trabalhava em construção civil. E eles se conheceram lá, depois de 3 meses já casaram,
depois de poucos meses, já veio meu irmão, e aí eles resolveram voltar para o Brasil. E aí, quando eles voltaram para o Brasil, eles foram morar no Rio, porque, enfim, ainda não tinham muito dinheiro. E os meus pais tiveram um casamento já conturbado desde o início. Meu pai era bastante machista, como todos os homens daquela época. E minha mãe começou a enfrentar uma série de dificuldades, porque meu pai não queria que ela trabalhasse. E aí, todo o dinheiro que eles juntaram na Austrália, eles perderam, porque meu pai resolveu juntar o dinheiro da minha mãe e dele, abriu um bar e faliu. E aí, a minha mãe falou para ele, deu uma desculpa de que ia visitar a mãe dela em Minas, em Teoflotone, onde eu nasci. E ela foi com meu irmão. Lá, ela começou a estudar escondido e passou no concurso do Banco do Brasil. E aí, numa visita que meu pai foi fazer para ela, eu surgi. Então, eu vim num ambiente de um casamento já um pouco conturbado. E o meu irmão, tendo sido tão desejado, né, em parte criado também pela minha avó lá no Rio, pela minha tia, ele era tido como o gênio da família. E eu, se me desse minimamente bem na vida, estava bom demais. Só que, obviamente, eu não tinha ainda idade para perceber exatamente o que isso significava. Eu só entendia que meu irmão era o gênio, que precisava estudar. Então, meu irmão passava os dias lendo livros, gibis, indo ao cinema. E eu, com 8 anos, eu tinha a obrigação, pelos meus pais trabalhavam fora, minha mãe no Banco do Brasil, e eu tinha a obrigação de fazer faxina em casa, junto com uma outra menina que minha mãe adotou, que também tinha a mesma idade que eu. Então, nós éramos responsáveis pela faxina em casa, depois da escola, e o meu irmão era responsável por estudar e se divertir. E eu achava aquilo super injusto. A gente teve vários embates. Mas, com o tempo, eu comecei a realizar melhor o que isso significava. E se teve uma coisa que a minha mãe sempre falou para mim, muito embora ela também tivesse sido criada em uma casa extremamente machista, ela sempre falou para mim, você nunca, nunca na vida pode depender de homem. Tenha a sua liberdade financeira. E eu sempre fiquei com isso na cabeça. Só que eu também entendi ao longo da vida que ia ser muito mais difícil para mim. Que eu ia precisar estudar muito mais, porque, naturalmente, a corrida para mim tinha muito mais obstáculos. E foi isso que eu fiz. Eu estudei muito, já fiz mais de 100 cursos na vida, nem precisava de tanto, né, minha gente? Como a gente se cobra. Mas eu fui atrás de conseguir ser minimamente boa para aquilo que eu acreditava. E por que eu trago essa história para vocês? Primeiro, para dizer o seguinte, se hoje eu estou aqui, é porque, para mim, a situação já foi muito melhor do que para minha mãe. E a da minha mãe já foi muito melhor do que da minha avó. Então, muito embora a gente perceba que hoje, né, as mulheres começaram a virar o jogo, a gente melhorou em muita coisa, agora que a gente começa realmente a virar o jogo em várias coisas, o que está acontecendo? Estão querendo reescrever as regras do jogo. E como que a gente lida num ambiente como esse? A gente não pode negar, as coisas avançaram muito, tanto no mundo como no Brasil. Gente, até pouco tempo, mulher não podia votar, mulher não podia pedir o divórcio. Até o começo dos anos 2000, o homem podia, por lei, defender a sua honra e, para isso, praticar violência contra a mulher, em nome de defesa da honra, até o começo dos anos 2000, agora. Então, a gente conquistou muitas coisas. O Fórum Econômico Mundial mostra que o mundo fechou em 68% o gap de gênero até 2025. É uma melhora, sem dúvida nenhuma, mas ainda no ritmo atual, para a gente ter realmente igualdade, a gente vai levar 123 anos.
O Brasil também avançou. No ranking do Fórum Econômico Mundial, o Brasil subiu de posição. Nós estamos na posição 72. Ou seja, tem muita gente pior que a gente ainda, né? E esse avanço foi puxado principalmente para a dimensão política ali, em torno de 2022. Então, a gente tem que admitir que muita coisa melhorou para a gente, certo? Só que a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, diz: toda ação tem uma reação, certo? E qual que foi a reação diante do avanço das mulheres? Eu até coloquei essa gaiolinha aí feita de IA, com um passarinho saindo. A gente quer, ó, estamos começando a voar, sair da gaiola. O que aconteceu? Uma explosão dos casos de violência, a gente está vendo. Então, embora os homicídios gerais no Brasil tenham caído, essa mesma queda não é vista entre as mortes de mulheres. Existe uma crise hoje entre os homens. Existe uma maior propensão a suicídio, 4 vezes mais. Dependência e prisão, 12 vezes mais, além de solidão crônica. Falta de propósito, tecnologia, e a gente vai falar bastante sobre isso hoje, começaram a criar homens um pouco mais antissociais e sem entender qual que é seu papel no mundo. Ao mesmo tempo, a gente está vendo a exploração dessas questões que os homens estão vivendo, principalmente os homens mais jovens. O que está acontecendo? As atuais gerações estão com uma renda muito menor do que as gerações anteriores. Se a gente faz um comparativo, quem mostra esses números é o professor Scott Galloway, dos Estados Unidos. Ele faz diversos estudos em relação a isso, e ele mostra, entre outras coisas, que essa geração está saindo menos, que essa geração fica mais presa em casa, que é mais controlada pelos algoritmos, que é mais antissocial e que a renda é muito menor do que as gerações anteriores. Houve um acúmulo de renda das gerações ali, Baby Boomer, X, e as gerações atuais estão diminuindo a renda. E isso é especialmente difícil para os homens, que antes eram tidos como que os provedores. Então, eles ficaram confusos. E aí, a internet, os algoritmos, os políticos, os influenciadores usam essa frustração, porque é isso que se faz na maior parte das vezes, de forma capitalista, para ganhar dinheiro. E aí surgiu essa onda dos red pills, que não para de crescer. Então, tudo que a gente está vendo hoje é uma reação de um ambiente onde as mulheres avançaram e os homens passaram a se sentir perdidos, porque eles não entenderam esse avanço, não entenderam que a ideia é dividir e não ser mais. E aí, a partir dessas frustrações, o capitalismo se aproveitou. Aqui, esses 2 gráficos trazem o seguinte: o primeiro mostra que, apesar de todas as nossas conquistas, como mulheres, a gente foi para o mercado de trabalho, hoje a gente tem mais anos de estudo do que os homens, mundialmente falando, e no Brasil também. Aqui, nesse primeiro gráfico, vocês vão ver a divisão de trabalho doméstico. Quanto de trabalho doméstico é feito pelas mulheres e quanto de trabalho doméstico é feito pelos homens. Basicamente, as únicas 2 coisas que os homens fazem mais é colocar o lixo para fora e fazer jardinagem. Me conta aí, os parceiros de vocês colocam lixo para fora? O meu também. E do lado de cá é o tempo gasto diariamente em tarefas domésticas. Do lado de cá, homens, e do lado de cá, mulheres. Então, gente, hoje a gente percebe várias pesquisas mostrando que, apesar da gente ter ido para o mercado de trabalho e fazer tudo isso, o que aconteceu é que nós mulheres, acumulamos. Nós não deixamos de fazer, nós acumulamos. Então, hoje a gente tem o nosso trabalho remunerado, mas a gente tem, em média, 20 horas semanais de trabalho não remunerado com cuidado, seja com a casa, com o marido, com os filhos. E até, não é só aquele trabalho assim de cuidar do filho, de fazer o jantar, é o trabalho de pensar o que você tem que fazer por eles e pela casa também.
E aí as pesquisas estão mostrando hoje que os homens se beneficiam muito mais do casamento do que as mulheres. Está explicado por quê, né? Porque, de novo, a gente acumulou. Não estou dizendo que não é para não nos casarmos, inclusive eu sou casada. Não é isso. A questão principal aqui é, vejam, os homens quando estão solteiros, ou os homens mais jovens, ou os homens divorciados, eles não têm controle da sua própria saúde, eles não têm apoio emocional, porque os homens não conversam entre eles sobre suas dificuldades emocionais. Eles precisam fazer o trabalho doméstico, que quando eles são casados é feito pelas mulheres. Eles também não têm estabilidade financeira, porque a mulher em casa também ajuda nesse sentido, entre outras expectativas sociais. E aí, o que essa nova geração está entendendo? Essa nova geração falou, não, legal, a gente quer que vocês, mulheres, sejam bem-sucedidas, contanto que vocês continuem nos obedecendo. Então, o que vem acontecendo é que as novas gerações de meninos estão cada vez mais conservadores, muito explorados por quem controla os algoritmos. E quem controla as grandes empresas de tecnologia, gente? Então, o que a gente está vendo nesse momento é que os direitos das mulheres, em boa parte, parece retroceder. E que as posturas do público estão caminhando numa direção errada. Mas olha só, quando a gente separa homens e mulheres, o que está acontecendo? Cada vez mais as mulheres têm um pensamento de progresso e cada vez mais os homens têm um pensamento conservador, tentando manter o status quo. Por quê? Porque os favorece, certo? E aí, gente, a gente chegou num ponto de inflexão agora, o que vai acontecer? E eu sei, gente, a gente está cansada, né? A gente está muito cansada. Quem aí está exausta? Eu estou. Porque a gente acumula todo esse trabalho e ainda tem uma carga emocional de cobrança, de padrão estético, de padrão de comportamento, que é muito pesada. Se você tem filhos, você é uma péssima mãe. Se você não tem filhos, que absurdo, porque você não quis ter filhos. Se você é muito magra, você está doente. Se você está acima do peso, você é relaxada. Se você vai para a academia e se cuida, você é o quê? É viciosa demais. Não é verdade? E aí, o que tem acontecido com isso? De novo, a gente está vendo uma exploração dessa frustração e desse cansaço da mulher. Porque, como vocês mesmas disseram, estamos todas cansadas. E aí, o que tem acontecido é que o cansaço feminino virou um terreno muito fértil para essa volta de narrativas conservadoras, que vendem um alívio, que vendem ordem, previsibilidade, o homem provedor, a mulher poupada da pressão e a estética das threadwives. Só que o que acontece se essa mulher for pobre? Ela tem possibilidade de não trabalhar? O que acontece se essa mulher for traída e deixada pelo marido? Se ela ficou 10 anos sem trabalhar, o que acontece quando ela tenta voltar para o mercado de trabalho? E o que acontece se ela passa dos 45, 50 anos? Então, esse é um discurso bastante perigoso, né? E essa promessa cresce justamente onde muitas mulheres estão exaustas de acumular trabalho pago, cuidado, casa e o autocontrole emocional. Então, gente, a gente está num momento que exige resistência.
porque a remuneração continua muito desigual. Nós ganhamos 20% a menos do que os homens fazendo as mesmas funções no trabalho, isso fora as funções de casa. Tem uma explosão da violência. Vocês têm acompanhado esse ano, nem preciso falar. E o futuro digital pode ampliar essa desigualdade, porque os trabalhos que, em geral, as mulheres fazem hoje no mercado de trabalho vão ser mais substituídos pela IA do que o dos homens. Então, não está na hora de descansar. E o que a gente precisa vigiar nesse momento? Quais são os padrões que ainda precisam ser quebrados? Primeira coisa, renda e capital. Se você passa anos e anos sem renda, de novo, o que acontece se seu marido for embora, se ele falecer? O que vai acontecer? E a gente tem, entre a camada mais pobre, quase 50% de mulheres que são mães solo, porque os homens abandonaram. Tem a questão do tempo, esse tempo que a gente dedica para o trabalho versus o tempo que a gente precisa dedicar para as tarefas domésticas. A gente precisa de uma divisão mais igual. Capacitação, a gente já estuda mais, a gente já tem mais escolaridade do que os homens, mas a gente precisa se manter nesse ritmo. A gente precisa se capacitar em outras áreas, áreas de negócios, por exemplo. Áreas relacionadas a dinheiro, finanças. Tem a questão da segurança, que a gente já falou, que os casos estão explodindo, então, cada vez mais, nos menores sinais, a gente tem que prestar atenção. Tem a questão da tecnologia, da inteligência artificial e também dos algoritmos controlados, a gente sabe por quem, e que cada vez mais mostram pressão estética para as mulheres. Existem vários estudos mostrando hoje que, se você abre uma conta agora, no Instagram, no TikTok, etc., se você coloca lá que você é mulher, automaticamente o algoritmo começa a te mostrar tudo sobre dieta, maquiagem, como emagrecer, etc. Se você coloca lá que você é homem, automaticamente ele começa a mostrar mais coisas ligadas a discursos misóginos, discursos de ódio e também pornografia. E, finalmente, cultura e autoestima, porque todos os dias a nossa autoestima é massacrada. Então, a gente precisa cuidar disso. E tudo isso no meio ali, a gente precisa de maior representatividade. Representatividade onde? Nos espaços de poder. As mulheres hoje ocupam 34% dos cargos de liderança. E quando a gente olha para a política, menos de 20% da Câmara e do Senado são ocupados por mulheres. O Brasil está na 133ª posição no mundo, de 200 países. A chave, gente, então, está na autonomia da mulher. Lembra que eu contei lá atrás que minha mãe falava assim para mim? Nunca dependa financeiramente de um homem, porque disso depende a sua liberdade. E a gente vê isso todos os dias lá na Rede Mulher Empreendedora. Quando a gente começa a fazer geração de renda para as mulheres, nós temos vários projetos que a gente faz anualmente, e a gente faz pesquisas e monitoramento de impacto desses projetos. 50% das empreendedoras que conseguiram terminar, que cumpriram a capacitação que a gente fez, conseguiram terminar relacionamentos abusivos após abrirem seu próprio negócio. Houve um aumento de confiança e da segurança financeira para que elas pudessem romper ciclos de agressão. E também dependência emocional. As mulheres precisam de rede de apoio e suporte. Afinal de contas, lembra, a gente tem uma carga em casa também de trabalho. E a gente tem uma carga emocional muito forte. Esse, gente, é o percurso de fortalecimento das mulheres. Alguns números que eu trago para vocês. Hoje, as mulheres no Brasil, então, mais uma vez, né, esse discurso de que
o homem tem que ser o provedor, a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso. Isso não quer dizer que a mulher não possa ficar em casa. Se houver um acordo, se isso for bem balanceado. Mas o problema é que, em geral, não é bem balanceado. E hoje, as mulheres já são a maioria. Elas já são a maioria dos chefes de família. No Brasil, 58% dos lares são chefiados por mulheres. Elas bancam a família. O impacto, quando você faz uma mulher aumentar a sua renda, ela impacta positivamente outras 3 pessoas. E isso porque cada mulher que melhora de vida investe 90% dessa renda que ela melhorou em sua própria família e na sua comunidade. Então, a gente amplia o impacto social. E, se a gente der igualdade de oportunidade, a gente atrairia mais de 30 trilhões de dólares ao PIB mundial, só dando igualdade de oportunidade para as mulheres. Então, é um discurso de justiça social, mas é um discurso também econômico. E é por isso que a gente faz o que a gente faz lá na rede. Hoje, a rede já impactou 3 milhões de mulheres, a gente capacitou mais de 3 milhões de mulheres, desde mulheres em situações de vulnerabilidade, até mulheres já começando ali o seu negócio. Nós já distribuímos mais de 52 milhões em capital para essas mulheres participantes dos nossos programas. 70% delas melhoraram de renda. Então, lembra, a gente está falando de multiplicar esse impacto. A gente também faz o fortalecimento da cadeia produtiva feminina em mais de 2.000 cidades que a gente está presente. E a gente tem mais de 200 instituições da sociedade civil, ONGs, enfim, que são nossas parceiras no Brasil inteiro para que a gente possa fortalecer o ecossistema como um todo. Só que a gente ainda precisa fazer muito mais. Então, por isso, eu convido vocês a saberem mais da rede ou de vários outros programas que vocês podem atuar no fortalecimento de todo o ecossistema feminino. Vamos juntas? Obrigada.